Podcast Papagaio Falante. Oferecimento Supermarket. Oferecimento Supermarket. Mais de 120 lojas. É preço, é perto, é Supermarket. Betpix, só a original. Betpix.io. Está entrando no ar o Papagaio Falante. Papagaio Falante. Chegando, Sérgio Malandro. Arrebentando. Como vai meu você? Começamos no horário, né, bicho? É, eu sou boa. britânico. Eu gosto de... meu irmão, quando eu marco, eu cara de marco. pau, né, Quando bicho? eu marco, eu marco. Tu é realmente, Pode ter bicho. enchente, pode ter o que for. É, você chega na hora. Se é 8h30, é 8h30, 8h30. é Não verdade. tem 8h31, É 8h32. verdade, é, né? Porque às vezes você atrasa, Rabelo, e eu tenho que ficar segurando aqui a parada, sacou? Você às vezes atrasa. Eu não preciso nem falar, né? Vocês estão em casa já gargalhando. Eu porque quero, eu sei quero agradecer a vocês, a essa turma maravilhosa que nos deu. Nós estamos entre os 20 melhores podcasts do Brasil. Pelo IBEST. IBEST é o Oscar da internet. And the winner is... Mais de 15 milhões de pessoas votaram. Pois é. Existem mais de 33 mil. Agora 34, já está Sérgio, arredonda, porque 33.900 e poucos podcasts. E nós 34. estamos entre os 20 melhores podcasts do do Brasil. Brasil. Gugu, Papagaio Parabéns Falante. ao Investe. Muito obrigado pelo seu Le carinho. Papagation Muito Falante. obrigado. Ô, Rabelo, Oi. você sabe que a gente aqui está abrindo um espaço maravilhoso que é para falar da saúde. Sim, porque o papagaio também Para é informar cultura, coisas, trazer pessoas aqui que realmente fazem assim. a diferença, né? Fazem a diferença, bicho. Exatamente. Entendeu? Pessoas que estudaram, que chegaram e salvam vidas. E coisas importantes, né, para a Pessoas vida que de todo salvam mundo. vidas, meu irmão. Pessoas É que salvam verdade. vidas. Eles são... E ele vai ensinar pra gente aqui como é que a gente pode ter mais saúde, pra gente não Sim. se prejudicar, qual a solução. Pois é. Principalmente para você que tem problema de coluna. Quem não tem problema de coluna? Todo mundo tem problema de coluna. Pra você que é empenado, todo entortado, meu Todo amigo. torto. Você agora vai receber aqui umas aulas, sacou? Umas E umas paradas dicas. pra você ficar desentortado, ficar desempenado e levar uma vida mais saudável. Porque ele é neurocirurgião especialista em tratamento da coluna e de dor crônica. Pô, aquela Vamos merda. conversar hoje com o doutor Guilherme Doutor Guilherme Rossoni! Bem-vindo! Olha, doutor, só com esse nome Rossoni já é a solução do Guilherme problema, né, bicho? Porque Rossoni. quando você se apresenta, você fala o quê? Doutor Rossoni? Como é que é a pessoa? Bom, obrigado pelos bem-vindos. Realmente é um prazer enorme estar podendo participar aqui Imagina. com vocês, com ídolos da infância, da adolescência. E Eu já era da chamar de- adolescência, ele é da Pera aí, infância. Ele é já da já infância, começou a já. esculachar o doutor. Pô, ele tava Eu vindo sou da bem, pô. adolescência, ele é da infância. Ele tava vindo bem, pô. Eu aqui elogiando ele, pô. Sabia da tua... Tem quantos anos, doutor? eu tenho 35. 35? Mas você, pra se formar, são quantos anos? Na faculdade de medicina, né, são 6 anos. E depois a especialização que eu fiz, que é residência médica em neurocirurgia, são mais 5 anos. Caramba, bicho. Então, aí já são 11. Depois ainda fiz especialização, né, em cirurgias minimamente invasivas da coluna e dor. Então foi mais um ano aí de treinamento. Então, um tempo total de 12 anos e treinamento ainda contínuo, ainda participando de congressos, workshops, hand-ons, que a gente chama, né, que são treinamentos práticos mesmo, às vezes em alguns animais, em cadáveres também, Sim, acompanhando outro serviço. Então, Eu sempre tive dúvida disso, né? Como é que treinava? Como é que o médico treina, né? Como é Tu mata alguém, mata abre alguém, a pessoa, abre a pessoa. e Não, mas é por isso que depois tem os opera a cadáveres pessoa. mesmo, que eles vão lá mexer. exatamente. não Você tem trabalha isso. com cadáver, porque você passou pela Federal, não foi pela Federal? Isso, sou Federal formado de na Espu- Universidade Federal do Espírito Santo, a UFES. Ele é estudioso, Rabelo. eu Ele sei, é cara, muito pra ser estudioso. Não, médico. Federal não é qualquer um, não. E medicina, meu irmão. Mas vem cá, fala pra gente como é cadáver mesmo? que Vocês estudam? Assim? A gente já tem contato inicial mesmo, né, com o cadáver na faculdade. Logo na primeira disciplina, chamada anatomia, logo no primeiro ano. A gente, para aprender a estudar os órgãos, a anatomia, onde fica posicionado, Caramba, hein, o vaso que irriga uma estrutura, o nervo que inerva um músculo X, Y, os ossos. E nisso a gente faz durante a própria aula de anatomia e também em atividades extracurriculares, a gente faz cursos de dissecção desses cadáveres. Normalmente são cadáveres que são indigentes, são corpos que nunca foram reclamados, né? Normalmente moradores de rua que tentaram acesso, não conseguem identidade nenhum, não conseguem nenhum tipo de identificação. E aí eles acabam de alguma forma contribuindo para a gente na nossa formação. Doutor, você sabe que eu tenho uma admiração pelo médico
principalmente neurocirurgião, vocês que o Rabelo, porque são anjos da vida, né? Eu acho que vocês são pessoas muito protegidas por Deus, vocês entram nas nossas vidas como um anjo, porque quando você para pensar que a pessoa abre a cabeça, sacou? Abre o corpo, realmente é uma coisa assim que a gente que é leigo, né? A gente está do lado de cá. E vocês têm que ser muito frio, né? Eu digo assim, muito... E precisos, né? Exato. Ele tem que saber separar um pouquinho, né, a parte sentimental da medicina, porque a gente entende, a gente lida com doenças, principalmente na neurocirurgia, né? A gente lida com doenças graves, tumores cerebrais, aneurismas, às vezes tumores na coluna, e essas doenças que a gente acha que às vezes só vai acontecer em pacientes mais idosos, a gente também verifica em crianças. Então, tem a parte sentimental, óbvio, você dá um diagnóstico e falar para um pai, uma criança de 3, 4 anos que vai ter que operar um tumor cerebral ou uma lesão mais grave na medula, a gente tem que ter o tato, né, a saber lidar da melhor forma possível, a melhor abordagem. Mas também na parte prática, na hora da execução, você tem que ser realmente frio e estar totalmente concentrado no que você está fazendo, né? Qual foi Não deixar o emocional dominar você, porque às vezes ali você vai tremer mais a mão, vai começar a pensar que vai dar errado a cirurgia, então tem que ter um comportamento um pouco mais frio ali na hora. Qual foi a cirurgia que mais que te impressionou, que você fez na sua vida, que você, por exemplo, você achava que estava perdido, mas você conseguiu reverter e você... Como é que foi isso? Assim? É um caso marcante, que eu sempre conto isso na minha família, minha esposa sabe bastante disso, meus pais também. Era um paciente jovem, né? E amador, jogando pelada de fim de semana assim, recebeu uma joelhada numa disputa. Ele foi com a cabeça, recebeu uma joelhada e ele fez uma lesão cerebral que chama de hematoma extradural. É um sangramento arterial de grande volume que fica localizado entre o osso, né? E o cérebro. Então, especificamente a membrana que envolve o cérebro. E ele rapidamente afundou. E aí, quando ele chegou para nossa avaliação lá no hospital, que a gente estava de plantão, ele já chegou em estado de morte cerebral. Na verdade, caramba. Ele estava numa escala de coma que vai de 3 a 15, onde 15 é a gente aqui acordado, lúcido, orientado, e 3 é o primeiro pré-requisito para entrar em morte cerebral, né? As pupilas dele também estavam dilatadas, não reagiam. E, assim, olhando os critérios, a gente até tinha indicação de não operar aquele paciente. E o que fez operar? A esposa dele estava grávida de 8 meses e meio. E a gente explicou da gravidade do caso, falou que poderia operar, óbvio, né, mas que a chance dele sair com sequelas graves, reversíveis, ficar no estado de coma, né, um estado vegetativo persistente era muito grande. E se não fizesse nada, ele ia evoluir rapidamente para o óbito mesmo. E aí a esposa falou, a gente já não tem mais nada, né? Então a gente já tem. Era jovem, né? Quantos anos tinha? Ele tinha 30 e poucos anos, não chegava a 40. Caramba, entre 35 e 40 anos. E a esposa, mais ou menos a mesma idade. E aí decidimos. Então, né, sempre é importante a opinião da família, a gente leva em consideração, levamos para o centro cirúrgico, operamos rapidamente, descomprimimos o hematoma, drenamos tudo. E, lógico, ele ficou depois num estado grave, sedado, entubado. Mas ele permaneceu na UTI 15 dias, até acordar. Caramba. Ele acordou sem saber exatamente o que tinha acontecido, mas o que mais legal, assim, que me chamou a atenção nisso é porque ele foi conhecer o filho que tinha nascido. Puxa. Que a esposa já estava no final da gestação, o bebê já estava com uns 15, 20 dias de vida, e o neném foi lá levaram na UTI, fizeram uma exceção para ele poder conhecer o filho. Ele, uns 30, 40 dias depois da internado, né, já na enfermaria, ele recebeu alta, andando, sem sequela nenhuma. Meu Deus, milagre. Esse é um caso que realmente a gente... É um milagre. E como é que você se sentiu fazendo, você como médico, como é que você se sente fazendo... É quase que um milagre, né? Você vê uma pessoa de um acidente... No estado assim, que o cara estava? Banal, e de repente... Exatamente. De repente o cara vai... Entregue, quase perdido. Você falou que era o número 3, né? O número 3 já estava... profundo, já com sinais de morte cerebral. E você achava que ele ia se salvar? Assim, dentro do seu eu, você fala assim, puxa... Não. Eu achava que... meu pensamento talvez ele sobreviva, mas eu não sei como ele vai sobreviver. Talvez ele nunca mais abra os olhos e nem conheça o filho. Mas
nosso papel ali não é julgar como, né? É salvar, resolver a emergência na hora. Decidimos junto da esposa, da sogra dela também que estava lá. E realmente eu não achava que ele fosse ter essa recuperação excelente que ele teve e num tempo de intervalo. Foi um mês internado. Isso para um paciente neurológico é muito rápido. Às vezes o paciente com sequelas graves, depois de um traumatismo crânioencefálico, vítima de um acidente de carro, de uma queda de escada, demora meses, anos para ter uma recuperação, às vezes parcial. E ele teve uma recuperação total aí em um mês. Você já encontrou com ele depois? Depois você foi visitar? Já encontrei, ele mostrou, depois quando ele voltou no consultório, voltou com um bebê já maiorzinho também. Caramba, e tá zerado. Zerado. E pra vocês é muita emoção, né? Eu acho que é como se vocês ganhassem na Mega Sena, né? Cada vez que chega salva uma cara, vida, né? Deve ser uma coisa assim que... Agora, deixa eu fazer uma pergunta assim. Você acredita em Deus? Como é que é Deus na medicina? Sim, eu como acredito. É que é isso? Então, assim, tem muito essa questão de que a medicina é muito cética, na verdade, né? Mais essas questões de teorias evolucionistas também. Eu acho que é fundamental, tá? Independente da sua profissão, né? Crer em Deus. Lógico, respeitamos todas as outras religiões, mas é questão de... É o que move. Você não vê uma mão dele nisso aí, por exemplo? Esse caso, como vários outros que a gente já operou e não teve esse sucesso, operou e o paciente, às vezes, evoluiu com óbito na cirurgia ou poucos dias depois, mesmo tendo resolvido a situação de emergência. Esse era mais um caso que era para ter acontecido isso. Né? E assim, se fala, poxa, o que eu fiz aqui de diferente das outras? Não fiz nada de diferente. Né? Então tem que ter alguma mão a mais. Mas na verdade vocês são chamados de anjos, né? Eu acho que vocês todos, os médicos, enfermeiros, sacou? Quando a gente fica doente é que a gente dá valor bastante às enfermeiras, aos assistentes, o pessoal da técnica, né? Aí você fala, puxa vida, caramba, eu nem tinha notado, mas olha como é que essa turma tinha que ser mais valorizada, né? E como que eles se dedicam ali. Eu me lembro que na época da eu acho que é um compromisso mesmo que vem, né? Na vida. Com esse tipo de trabalho. Tem gente que vem para fazer esses trabalhos, né? De servir, de ajudar a vida. Eu lembro que na época da Covid, o pessoal, vamos reconhecer os enfermeiros, os técnicos, aí todo mundo, os médicos, aí o pessoal aplaudia. Aí eu falava assim, bicho, ninguém vive de aplauso, não. Vocês têm que aumentar o salário dos enfermeiros. Você chega no posto de gasolina e fala... Aí acabou a pandemia, logo depois fizeram a lei para baixar o teto de salário da enfermagem. Então, como é que é? Na pandemia todo mundo era herói, né? Aí depois que passou um pouco assim, teve um projeto de lei para aumentar o teto do salário. Tem que ter. E aí não foi aprovado. Não foi aprovado? Você vê como é que é? Então, como eu falei, não, devia ser triplicado, porque fácil, na hora que o bicho pegou mesmo, foram vocês que os médicos, os enfermeiros, os técnicos, que chegou ali, ficou ali sem saber até o que ia acontecer, porque todo mundo tem família. Galera, e o trabalho coisa deles, marcada, máscara marcada no rosto. O trabalho deles é muito importante, é tão importante quanto o nosso. Com Todos certeza, ali têm o seu papel. O médico, ele não está na linha de frente no cuidado contínuo com o paciente toda hora. A gente não está ali do lado do paciente 24 horas por dia. Quem vai estar ali sempre vai ser o técnico de enfermagem, o enfermeiro, que vai administrar as medicações no horário correto, que vai garantir a sua prescrição. Essa turma tem que ser valorizada. Tem que ser valorizada. Que vai passar para vocês o Estado. Exatamente. Né? Os sinais vitais, né, o controle, frequência cardíaca, pressão, a gente saber se o paciente está melhorando, se está piorando. Eles que monitoram se a nossa intervenção que a gente está proporcionando ali está dando resultado, são eles que vão trazer esse feedback. Porra, é tão importante quanto, Doutor, me diz uma coisa aqui. O nosso programa chama-se Papagaio Falante. e o senhor cuida dos papagaios das pessoas que fica aquele bico de papagaio que o pessoal reclama. Para evitar o bico de papagaio, e para quem tem esse bico de papagaio, sabe que todo mundo tem esse negócio de... Sei, o que é o bico de papagaio? A primeira coisa que eu nem sei. Todo mundo fala, eu tenho bico de papagaio. O bico de papagaio, o nome científico bonito, se chama osteofitose. Como é que é? Osteofitose. Porra, bicho. É Fala difícil. aí, por isso que a gente... Chegar para uma gata e falar, eu tenho Oxford Force. Osteofitose. É o quê? Osteofitose falante. Pô, é o Oxford Force falante. O que é, na verdade, osteofitose? Osteofitose ou osteófito são
pontinhas, espículas ósseas, são focos de artrose que vão se formando na coluna, nas vértebras. E aí são várias pontinhas que, quando são visualizadas na radiografia, elas lembram muito o bico do papagaio. E aí acabou ficando no popular, o famoso bico de papagaio. É um tipo de artrose, é um processo de desgaste das nossas vértebras, das articulações da coluna, e que são naturais do nosso processo de envelhecimento. Todo mundo vai ter um certo grau de artrose à medida que a gente vai envelhecendo. Algumas pessoas vão ter de forma mais acelerada e produzindo sintomas, outras vão ter de uma forma mais lenta e provavelmente sem sintoma nenhum. Então, o principal fator para a gente desenvolver bico de papagaio e outras doenças da coluna, como vocês vão ver, é o que a gente chama de hereditariedade, a famosa genética. Você acha que a gente pega da família? Não é que pega, a gente herda os genes que vão influenciar. Só que existem fatores de risco que vão aumentar a chance desse gene se manifestar, ou seja, de você desenvolver artrose, hérnia de disco, bico de papagaio. Que fatores de risco são esses, né? A gente vai ver os principais. É obesidade, sedentarismo, tabagismo, vários malefícios já bem estabelecidos e conhecidos na população em geral, aumento do risco cardiovascular, de infarto, de trombose, de abortamento, de câncer, né? O tabagismo na coluna, sabidamente, é deletério, faz mal para a coluna. Por vários motivos. Primeiro, porque ele pode induzir a fragilidade do osso, pode induzir a osteoporose. Ele também induz a fragilidade dos ligamentos, dos elementos de sustentação da coluna. E também por alguns mecanismos de microtromboses, ele causa a alteração da vascularização da coluna. E aí esses vasos vão ficando doentes. Vai chegando uma oferta cada vez menor de sangue para aquela coluna. Vai irrigando. Exatamente. E ela vai sofrendo um processo de desgaste que ela não vai conseguir se regenerar. Então acaba virando um ciclo vicioso que vai piorando. Caralho, esse cigarro muita gente sofre de hernia de disco, né? Muita gente. Vários amigos meus. Isso aí é famoso, né? Parece que tá na moda. Eu tenho hernia de disco. Aí eu fui fazer, não sei o quê. É na 3, é na 4, é na 5, é na 6. Eu não sei. Inguinal também tá bombando. Esse negócio aí Agora, inguinal, como é que a gente pode evitar a hernia de disco? E quem tem hernia de disco, o que deve fazer? Bom, você que é um especialista, você é neurocirurgião. Então... Isso. Sou especialista em paciente também. Também, pra você ter uma noção, também tem hernia de disco. Já tive crise também. A gente estava conversando aqui nos bastidores. Hernia de disco e os demais problemas na coluna é um problema de saúde mundial. Um estudo mais recente da Organização Mundial da Saúde, OMS, mostra que 80% da população mundial teve ou terá algum problema de coluna em algum momento da vida, né? Não necessariamente uma doença grave a ponto de precisar passar por cirurgia. Pelo contrário, a maior parte desses casos serão sintomas leves e com algumas medidas cabíveis, algum tipo de tratamentos conservadores, vai ter um resultado excelente. Ou exercícios, né? Principalmente. Então, ter hérnia de disco não é um problema. O problema é você ter sintomas compatíveis com aquela hérnia de disco. E a partir desse diagnóstico, desses sintomas, o que você vai fazer? Só para você ter uma noção, Sérgio, quando a gente pega uma população em geral assintomática, ou seja, não está sentindo nada, se a gente fizer exame de ressonância, 8 em cada 10 pessoas vão ter alterações importantes na coluna. Hérnia de disco, artrose, bico de papagaio, e não estão sentindo nada. Então, ter alteração, como eu falei na coluna, para a gente... É normal. É normal. Não é normal essas alterações serem muito avançadas para o esperado daquela idade e elas produzirem sintomas, né? Dor nas costas, dor no pescoço. Dormência na perna, né? Dormência, irradiação para a perna. Hérnia cervical pode dar irradiação para o braço, pode causar fraqueza, perda do movimento. Hérnias muito graves podem até comprimir a medula e os nervinhos que são responsáveis pelo controle da bexiga e do ânus. Então o paciente pode ter, além desses sintomas que eu te falei, incontinência fecal, incontinência urinária, perda do controle dessas funções. E aí, o que é importante? Tem uma hérnia de disco. O que eu preciso de fazer? Tu tem que operar, tem que arrancar ela? Não. 95% dos pacientes que sofrem com hérnia de disco não vão precisar passar por nenhuma cirurgia. Tratamento conservador, ou seja, o tratamento clínico, vai resolver esses sintomas. Qual que é o pilar do tratamento? É o que a gente chama de fortalecimento do core, ou reabilitação física do core. Core são os músculos que formam um cinturão de força e de proteção em volta da coluna. Justamente a musculatura paravertebral lombar, que são os músculos aqui de trás. Tem que fazer muito abdominal, os músculos abdominais, os músculos da pelve
da perna, os glúteos. Tu fala umas palavras difíceis, músculo da pelve. Resumindo, Porra, doutor, fala umas palavras mais fáceis. malhar abdômen, bumbum e coxa. Vai Exatamente. nessa. Na academia. Negócio assim, malhar o abdômen, Bumbum e coxa. bumbum e coxa. Que é o que e segura, lombar, que é o que segura. que é o que segura a Me coluna. mata uma curiosidade, doutor. Eu tive um problema de hernia de disco. Lá vem. Eu tava fazendo sexo. Meu Deus. Aí, ela me puxou pra cá, me puxou pra lá, daqui a pouquinho, pá, deu uma estalada. Doutor, o senhor acha que eu me prejudiquei por causa da posição que eu tava, entendeu? Que ela queria fazer uma posição onde ela estava pendurada em mim e eu segurando aqui assim. E aí ela vinha, eu ia, ela vinha, eu ia. Aí eu fiquei todo entortado. O senhor acha que eu tenho que parar de fazer sexo? O senhor acha que eu fui muito abusivo nessa posição? Ou o senhor acha que eu tenho que mudar, sei lá, porque já tô... qual conselho que o senhor me dá? O senhor que é um especialista. Eu acho que nós foi estamos muito nós estamos ousado. nós estamos Foi aqui ousado, nós estamos né? aqui com o doutor Ousado. Guilherme Rossoni, Rossoni. que é especialista em neurocirurgia, coluna, né? E dor crônica. Tem um isso. consultório maravilhoso. Onde fica o seu consultório? Eu atendo em 3 estados. Aí você fala São Paulo, Espírito Santo e no Rio? São Paulo, Espírito Santo e Rio. Pô, Aqui no não é Rio... fraco não, né? Pois é. Eu consultório na Barra e em Botafogo. O senhor já Felipe. teve algum problema de alguém que estava fazendo sexo e de repente a coluna foi pro brejo? Já aconteceu. Não é a principal queixa. Né? não é. Ainda mais com essas manobras que ele explicou né? aí, né? E como é que o senhor... Uma posição mais ousada, E né? ele ficou bom? Porque eu tô todo entortado, doutor. Dá pra ficar bom, dá pra ficar bom. Dá pra ficar bom. Mas tem que seguir o tratamento Ah, certinho. dá pra ficar bom. Dá pra... Tem que dar pra Não é dá pra ficar bom, Rabelo. Não começa de gracinha, Rabelo. A entrevista aqui é séria. Eu sei, tô Começa a brincando, dar pra é só ficar bom. piada, foi só piada. Quer fazer piadinha comigo? Mas, doutor, eu tô aqui brincando e tal. Mas o senhor deve... como é que as pessoas que chegam, os pacientes que chegam, porque cada um conta uma história. Porque as pessoas se machucam no futebol. Sim. Se machuca até fazendo em casa, né? Então, A maioria Qual a das maior vezes, procura? essa famosa travada que a gente fala na coluna, esse estalo seguido de uma crise dolorosa aguda, que a coluna realmente enrijece, que você fica literalmente parado em cima da cama, não consegue se movimentar. Quando ela ocorre, na maioria das vezes, Sérgio, ela é o epifenômeno, vamos falar assim. Ela é o ápice de uma coisa que já vinha muito errado ao longo da sua vida na coluna. É aquilo que eu falei, um tempo muito prolongado de sedentarismo, às vezes o tabagismo, aquele paciente que nos últimos anos ganhou 20 quilos, 30 quilos. a barriga prejudica muito para a hernia, porque fica aquele peso, né? Exatamente, ela muda o eixo gravitacional da nossa coluna, ela desloca, então aumenta a sobrecarga sobre os discos, sobre as articulações da coluna. E essa com o cirurgia... tempo, né? Exatamente, nada acontece de um dia para o outro, é com o tempo. Lógico, traumas mais agudos, por exemplo, você fazer uma rotação forte do tronco, por exemplo, um tenista que vai fazer esse movimento, ou em manobras mais ousadas, Tá vendo? numa musculatura. É porque eu sou criativo, Atletas doutor. sexuais. Eu sou né? criativo, eu gosto de botar pendurado no ombro, entendeu? Faço malabarismo. Antigamente eu fazia isso. É que hoje em dia eu fui tentar fazer, fiquei todo empenado, então eu fico preocupado. Essas cirurgias, doutor, quais são os riscos dessas cirurgias? Porque todo mundo, quando fala em cirurgia de hérnia de disco, todo mundo se apavora. Ai, meu Deus, eu posso ficar aleijado, eu posso não andar mais. Quais são os riscos dessas cirurgias e quando deve fazer, quando não deve? Porque todo médico às vezes fala cirurgia. Já viu isso? Não sei o que lá. A pessoa olha pra tua cara, a pessoa fala... Tem que operar. Virose ou cirurgia. A pessoa nem... Tem uns médicos aí que... A pessoa nem vê a pessoa. Ela fala assim, olha, olhando pra sua cara, ó, virose... Tá bom, já vai. Por telefone, pela sua voz é cirurgia. Cirurgia. Então, isso Por muito tempo foi Covid, tudo é Covid. O cara tá com a mão no peito, tá infartando, isso é Covid. Agora é dengue. Agora tá na dengue. Agora tá na E fase da assusta dengue. a gente. Mas quais são os riscos realmente de uma cirurgia de hernia de disco? Exato. E quando deve se fazer a cirurgia, né? Porque tem médico que é tudo cirurgia. Exato. Como a gente falou anteriormente, né? 95% dos pacientes não vão precisar passar por cirurgia, não vão chegar a esse ponto final. Dentro das indicações cirúrgicas, a principal, a mais comum, é a dor refratária, é a dor resistente, é aquela dor que persiste, tá? Por 8 a 12 semanas, pelo menos. Quando não para, né? Ou seja, 2 a 3 meses,
de tratamento conservador, ou seja, o paciente está fazendo lá fisioterapia, RPG, pilates, musculação, fortalecimento de core, está tomando remédios também para combater a dor, analgésicos, anti-inflamatórios, às vezes chegou até a fazer infiltração na coluna e mesmo assim não foi o suficiente para acabar com a dor ou aliviar de uma forma que ele tenha qualidade de vida. Imagina você ficar 3 meses travado em cima de uma cama ou incapacitado, não conseguir dirigir um carro, não conseguir escovar o dente, assim por exemplo. mesmo. Atividade de vida diárias, básicas. Então essa é a principal indicação. Existem outras indicações. Por exemplo, a perda de uma função neurológica, a gente chama de déficit neurológico. As hérnias, como eu falei, podem comprimir de forma mais grave os nervos. E aí o paciente pode começar a ter algum prejuízo da força, na mão, no pé, pode perder a sensibilidade, uma região fica totalmente dormente e pode perder os reflexos. Por isso que a gente, no exame físico lá, pega o martelinho aquele negócio. e bate no que é o joelho. reflexo, Todo mundo, pra sempre que eu ver faço se isso, todo você mundo lembra tem. do Chaves, os pacientes. Nossa, eu tô lembrando do Chaves. Meu irmão, aquele Isso, martelinho isso, engraçado, isso, bate no isso. joelho, E dá um chute. faz assim porque tá indo bem. Exatamente. Bate na Se mão. não respondeu, a compressão tá ruim ali. Então, quando a gente tem uma alteração importante da função neurológica, também é uma indicação cirúrgica. E outra são as lesões agudas, né? Compressão da medula, compressão de nervo agudo, por uma hérnia de disco, por uma estenose ou estreitamento de canal, e aí o paciente agudamente ele perde a função neurológica. Isso aí inclusive tem que ser uma cirurgia de urgência para preservar a medula, para tentar salvar ela. Então, essas são as principais indicações de cirurgia. Esse toque concedido é bem legal, porque às vezes a pessoa chega... O bom médico, eu já ouvi isso. Eu sou muito amigo do Dr. Paulo Niemeyer, que você deve conhecer, que foi o Papa, né? Grande referência da neurocirurgia. O Papa. Eu sou amigo da Bam, família, bam, bam. eu fui criado com eles, com o Paulinho Niemeyer, com o Luiz Oscar Niemeyer, que é o Lulu, e conheci o Dr. Paulo Niemeyer, que era o pai, o Paulinho veio porque o Dr. Paulo, que era o pai, que é o irmão do Oscar Niemeyer, e eu me lembro que tem uma coisa muito engraçada, porque eu sempre fui muito amigo da família. E um dia, o Dr. Paulo Niemeyer, o saudoso Dr. Paulo Niemeyer, ele teve um infarto. Aí o Lulu, que é o Luiz Oscar Niemeyer, o Lulu é que trouxe o Paul McCartney, que trouxe ele é do show business. Sim, Lulu, sim. Ele é conhecido como Luiz Oscar Niemeyer, mas eu chamo ele de Lulu, que é meu irmão. Aí ele falou, pô, papai, teve um infarto, vamos lá no hospital, malandro. Eu falei, vamos. E o Dr. Paulo Niemeyer, nosso saudoso Dr. Paulo Niemeyer, ele era mais dona minha, gostava de que eu contasse as histórias. Então aí eu fui lá visitá-lo. Aí ele chegou na hora, ele falou, Serginho, fica aqui no quarto com ele, que eu vou ali embaixo resolver um negócio ali. Eu falei, beleza. Aí eu tô parado assim, Rabelo. Aí, doutor, tô parado assim, olhando. Ele tava assim, deitado na cama, né? Aí ele me olhou. Serginho, nunca mais esqueci isso aqui. Serginho, eu não vejo a hora de começar abrir as minhas cabeças. Ah, meu irmão. Falei, o quê? Lulu! Vem cá, Lulu! Ele tá delirando aqui. Tá dizendo que vai abrir cabeça, meu irmão. Aí ele veio correndo. O que tá acontecendo? Eu falei, irmão, teu pai tá maluco. Ele olhou pra mim e falou, não vejo a hora de abrir as minhas cabeças. O que é isso? Ele falou assim, ô imbecil, ele é neurocirurgião. Isso é a profissão dele. Ô burro, você tinha que estudar, pô. Meu pai é neurocirurgião. Mas eu fiquei tão impressionado, porque o tesão de vocês, né, cara? Você é um grande neurocirurgião. Então, o seu tesão na vida é abrir cabeças, né? Aquela coisa de... Mas tô dizendo, mas é a profissão dele. Porque eu estou dizendo, é uma coisa que é o amor, né, cara? É que nem você. Você é um jogador de futebol, tu gosta de jogar bola. Claro. Eu, por exemplo, gosto do palco. Eu sou um cara que eu adoro o palco. Eu vejo o palco, eu vejo uma câmera, eu fico, pô, eu gosto daquilo. Então, e eu fiquei de novo, assim, como eu me lembro, 5, 6 anos, meus pais perguntavam o que eu queria ser. Eu falava, eu quero ser médico. Mas eu falava, mas eu quero ser médico de cortar. Ou seja, eu já queria... Não sei. Já vem na criança, pessoa. Já vem. Vocês têm esse dom, cara. é dom. Se chama é dom. Um dom, já é coisa de Deus, cara. E como foi tua trajetória? Por que você estudou medicina? Para terminar aquela questão da cirurgia, dos riscos, né, que você falou, né, de ficar aleijado lá. Os riscos hoje são muito pequenos, sempre vai existir. Qualquer cirurgia, qualquer ato invasivo que a gente faça no nosso paciente, seja uma cirurgia cardíaca, uma cirurgia neurológica, uma cirurgia na coluna, a gente pode lesar estruturas que são importantes. E quando a gente está lidando ali com a medula, com nervos, com o cérebro, a gente pode
deixar sequelas que são visivelmente incapacitantes. Numa cirurgia cerebral, o paciente pode ficar com um lado paralisado. Numa cirurgia da coluna, pode realmente ficar com algum grau de alteração de força nas mãos, no pé, ou também paraplégico, ou tetraplégico, se for uma lesão cervical. Mas com o avanço da tecnologia e com os recursos que a gente tem hoje, materiais diferenciados, microscópios potentes, um programa que a gente usa dentro da cirurgia que a gente chama de monitorização neurofisiológica, que fica monitorizando os nervos e a medula durante a nossa manipulação, para a gente saber, é um médico de fora que fica vendo as terminações nervosas, vendo as correntes elétricas. Que coisa, e vai mostrando pra gente se a descompressão nossa cirúrgica já tá efetiva, se a nossa mão tá mais pesada, tá machucando o nervo, tá começando a machucar a medula. Então a gente consegue saber a hora de parar, consegue saber a hora de continuar. Que coisa então maravilhosa. isso aumenta muito a nossa segurança. Risco sempre vai ter, só que os riscos hoje são muito menores do que cirurgias de 20 anos atrás. Exato. E com as cirurgias minimamente invasivas, que são cirurgias com pequenos cortes, esses riscos são ainda menores. Hoje, por exemplo, se operar a coluna, quando a gente tem uma ideia assim, vou operar uma hernia de disco na coluna, acha que vai fazer uma incisão desse tamanho, vai rasgar tudo ali, botar um monte de pino, parafuso. Antigamente era assim. Ainda, para algumas doenças, isso é um fato. Só que para a maioria das doenças de hérnia de disco na coluna lombar, a gente consegue operar com uma cirurgia chamada endoscopia de coluna. É uma cirurgia que a gente faz com uma câmera de vídeo. Faz um corte pequenininho na pele, no máximo 1 centímetro. Laparoscopia. É uma laparoscopia que a gente fala da coluna. E aí chama de cirurgia endoscópica da coluna. Mas da mesma forma como se opera um apêndice, uma vesícula, como se faz uma artroscopia de joelho de ombro com câmera de vídeo, a gente consegue também operar algumas doenças da coluna com corte pequenininho. E esse paciente vai de alta no mesmo dia. Imagina só, se operar uma coluna, isso, 5, 6 horas depois você está em casa, sem dor, aquela dor que você tentou tratar por 3, 4, 6 meses, às vezes mais tempo ainda. Você conseguiu tirar, consegue tirar a hérnia, extrair, corrigir a falha, dar o ponto na pele e poucas horinhas depois o paciente está indo para casa, sem colocar pino, sem colocar parafuso. Imagina isso, sem ter restrição de movimento. Lógico, vai ter cuidados pós-operatórios, vai ter que fazer reabilitação física, fisioterapia, só que são cirurgias que conseguem promover uma rápida recuperação às custas de uma agressão no organismo muito baixa. E, obviamente, por ser uma agressão mais baixa, a taxa de complicação e de infecção é muito menor. O senhor imaginava que... o senhor é doutor há quantos anos? Eu terminei minha faculdade de medicina em 2012. Então tem 12 anos aí, né? Tem 12 anos já de estrada. O senhor imaginava que essa evolução da medicina, porque o senhor começa aprendendo uma coisa, né? Daqui a pouquinho, é que nem uma criança, né? Ela é pequenininha, daqui a pouquinho ela cresce, daqui a pouquinho você fica 10 anos sem ver, daqui a pouquinho você vê o cara, já fala, meu Deus, porque às vezes eu tenho um sobrinho, eu não vejo ele há 10 anos, daqui a pouquinho eu vi, meu irmão, como é que você cresceu, tá forte, bonito. A medicina é mais ou menos assim, né? Porque você tem que estar se atualizando toda hora e toda assim hora vem uma novidade. Assim como tecnologia, né? Se você ficar para trás, você é engolido, né? E a velocidade de informação, de conhecimento e de pesquisas é muito maior hoje do que há 20, 30, 50 anos atrás. E a tendência é isso ser cada vez mais evolutivo. Agora, o acesso também é maior, né? O acesso porque também é muito com a maior. internet agora você tem, tipo, tutorial de qualquer coisa, né? Exatamente. Até de profissionais da tua área. A gente consegue fazer videochamadas, né? A discussão de casos online. Você com um médico renomado da Alemanha, dos Estados Unidos, da Coreia, dos grandes centros de referência. Ele mostrando os casos, mostrando a técnica. Ou seja, você consegue aprender sem estar necessariamente lá acompanhando de perto o serviço, né? Lógico, você ir lá presencial, ver a mão do cirurgião, poder fazer algumas coisas, apesar de existem umas políticas de gestão muito grandes fora, assim, dificilmente você consegue operar uma pessoa fora do Brasil, né? Alguns países até permitem, mas a maioria não. Mas só o fato de você estar vendo ali, estar acompanhando, você aprende muito. E os robôs? Que agora tem a medicina e os robôs estão assim juntos o tempo todo. Exato. Cada vez tem coisas que não precisa mais do médico. Existe... Como é que é ainda isso? Precisa, na verdade. Tu confia, brother? Eu também não. É que nem eu não confio, mas... agora tem carro que não precisa mais de motorista. Tu chama o Uber lá nos Estados Unidos, sei lá, o carro vem sem motorista. Tu entra num carro desse, brother? Não, Tu vai fazer uma viagem num carro desse? Não, mas é operado por um médico. É que o robô ele faz a coisa, com certeza, né? mas o médico tem que estar ali pra ver do
robô vai, né, Fala de bicho? você devolução dos robôs, você lembra lá do Ei. Exterminador do Futuro, Skynet, daqui a pouco o robô Pô. vai, não, vou matar esse cara aqui, vou cortar ele tá todo. maluco, A meu irmão. inteligência artificial. É, inteligência artificial. mas Hoje a robótica ela é muito aplicada na medicina. Tem algumas áreas que estão muito evoluídas. A parte de urologia, de cirurgia geral, cirurgia oncológica, cirurgia ginecológica, onde realmente são braços de um robô, né? A marca mais famosa é chamada robô Da Vinci, Leonardo Da Vinci. Só que quem controla esse robô é um cirurgião que fica do lado de fora. E é como se fosse um videogame mesmo. Ele fica manipulando lá e o robô vai replicando esses movimentos do cirurgião dentro do campo. Só que tem um humano por trás. que loucura, Entendeu? né, bicho? E o que é engraçado, assim, a gente acha fantástico. E o robô ele consegue corrigir movimentos imprecisos. Movimentos estereotipados de uma cirurgia, ele já está habituado. Quando ele começa a ver que saiu um movimento fora, por exemplo, fiz um movimento mais brusco, assim, que poderia cortar um vaso, um nervo, a sua mão vai, só que a mão do robô fica. Entendeu? Então ele consegue controlar alguns movimentos para reduzir os riscos, né? Aí daí para evolução, para o robô começar a operar sozinho, eu não duvido que isso possa acontecer. E talvez num futuro não muito longe. Só que meu medo é o robô começar a tomar as decisões sozinhas também. pois é. E aí acabar eliminando o papel do médico. Eu acho que Aí tu vai, tu vem pra cá fazer podcast. Quando a pessoa não tem mais, quando a pessoa não tem mais nada pra fazer na vida, a pessoa faz podcast. Faz podcast. Monta canal no YouTube. A gente aqui não tinha mais nada pra fazer na vida. Tinha mais nada. A gente vai... Mas não, pelo contrário, a gente tá fazendo como a medicina, Sérgio. Hein? A gente tá fazendo como... A gente tá avançando também, porque antigamente a gente só tinha o teatro, a televisão, e hoje a gente tá aqui na internet. Tudo bem, mas tô dizendo, porque do jeito que as coisas estão indo, agora, eu vou falar um pouco sério agora, do jeito que as coisas estão indo, daqui a pouquinho, existe tanta prevenção que daqui a pouquinho não vai ter mais cirurgia, as pessoas não vão precisar mais fazer cirurgia. Porque tá. E quem for fazer isso aí, o robô, essas coisas, porque a gente já tá tendo. O ser humano está muito desvalorizado, eu acho, o ser humano. Mas bicho, nós estamos sendo trocados por máquinas. Tá assim. Até boneca inflável, já viu isso? Boneca inflável? Boneca inflável agora? As referências do Bicho, mas eu tô falando sério, brother. Outro dia um amigo meu falou, casei. Porra, outro dia eu vi uma notícia, porra, idoso de 81 anos, de 82 anos, morreu por causa de boneca inflável. Eu falei, caramba, bicho. Aí eu continuei a ver, né? Ele morreu quando estava soprando a boneca. Teve um infarto. Então, porra, Não conseguiu encher a boneca. eu tô falando, do jeito que a tecnologia está evoluída, e as prevenções também, porque hoje em dia existe muita prevenção para você não ficar doente, você não precisar de fazer cirurgia, daqui a pouquinho vai ter que arrumar outra profissão. Mas, não é verdade? assim, para pensar assim, há 10 anos atrás, o trocador do ônibus. Né? Como que ele ia imaginar que hoje praticamente não existe mais. No aeroporto. Recepcionista dos prédios. No Japão, entendeu? supermercado não tem mais atendente. Não tem mais atendente. Muitas lojas estão vazias hoje em dia porque você compra na internet, brother. Isso aí. Você chega ali, você vê tudo na internet, a pessoa manda no mesmo McDonald's, dia. a gente já compra no computador e só pega a entrega. Pô, você vai viajar, você antigamente tinha aquela, né, 10 pessoas ali para te atender. Agora tem 2 e uma opção de máquina do lado, você fazer o teu negócio, o teu check-in e vai embora, bicho. Exatamente. Então, assim, daí pra gente imaginar, daqui a anos, algumas décadas, a gente tá sendo substituído por máquina na nossa função também, lá na medicina, não é absurdo. Não é absurdo. Lógico, sempre vai ter que ter um médico ali, porque um robô uma hora pode falhar. Entendeu? E vai ter que ter alguém para corrigir. Tem alguém monitorando. Vai ter que ter alguém monitorando. Exatamente isso. Então, assim, acabar 100% não, mas substituir uma parte da sua função, eu acredito que é uma tendência da tecnologia e isso, de alguma forma, vai ser incorporado, assim, na medicina. Tem que jogar junto, né? Tem que jogar junto. Eu acho que vocês são pessoas sagradas, cara. Eu vejo o médico, principalmente neurocirurgião, são pessoas sagradas, bicho. São pessoas que salvam as vidas das pessoas. Você vê negócio de transplante, né, doutor? Como está evoluído, né, as coisas, né? As pessoas fazendo transplante de fígado, transplante de coração, transplante... É uma coisa... Você acha mais complicado, eu acho, assim, tipo, da medicina é o transplante, não? Uma das coisas que mais me encanta é o transplante cardíaco.
né? Você tirar um coração de e uma botar em outra pegar um pessoa. outro. Nesse período você provoca uma parada cardíaca que aí e fica volta a o pessoa. sangue dele fica circulando numa máquina externa, depois volta. Ali, realmente... Tu teria coragem de fazer o transplante de coração? Se você, Eu fazer ou você submetido? Você fazer, você ser o cliente. Eu tenho medo de pegar um coração sofrido, né, meu irmão? Aquele coração de corno, né, meu irmão? Eu tenho vontade de fazer, só não aquele que tenho sofreu formação e competência para fazer uma cirurgia cardíaca. Não, mas né? eu tô dizendo você ser o paciente, né? Porque você tem que saber qual é o coração que vem pra tu, né? Pô, não, cara, pior, quando aquele tá nesse coração ponto, sofrido, né? ele não quer nem saber qual é o coração, bicho. Quando vou te chega no falar. ponto, qualquer coração que vier é melhor do que o seu. Qualquer um Mas é com melhor do que o certeza, seu. O cara. seu tá acabado. Mas tô falando aqui, mas como ele falou, que coisa maravilhosa, coisa linda, né, cara? Você vê o Faustão, né, cara? Eu gosto muito do Faustão. O Faustão é um grande amigo, um ótimo caráter. Ele estava nessa situação aí, eu falei, puxa vida, tomara que ele se salve. E ele se salvou, né? Ele teve aquele transplante de coração e era um menino novo, né? Que tinha falecido, né? Exatamente. Mas ele teve que agora fazer um de rim, não teve? Fez um transplante de rim. Acho que foi o transplante renal que ele fez agora recente. Não, ele Mas tá- é mais simples. Assim, também é uma cirurgia complexa, mas quando a gente compara com o transplante cardíaco, que envolve essa questão de circulação extracorpórea, é muito mais fácil arrumar um rim do que um coração. Né? Afinal, sim, a gente sim. tem dois pode rins. ser doado. Exatamente. Então, é uma cirurgia... pode isso? Pode. Mas é tão Um- complexa quanto. Mas a Um cirurgia cardíaca realmente tem familiar pode doar o rim para Pode, se o for familiar? compatível, né? Tem algumas situações que pode sim. Ele não pode ter os rins já lesados, né? Entendi. E tem que ter compatibilidade. E normalmente para algumas doenças específicas, existe uma lista para doenças que você pode doar o rim, entendeu? Tem alguns critérios para você preencher. Por que essa tua paixão pelas cabeças? Você que é um grande neurocirurgião, cabeça e coluna e tal. Por que essa paixão? O que te chamou a atenção? Então, desde criança eu queria ser cirurgião. Só que o meu conceito antes de entrar na faculdade de medicina, eu achava que o cirurgião era o cirurgião de tudo, resolvia tudo. Depois que você vai entendendo que existem Tem especialidades. especialidades, é. Então, o cirurgião, né, geral, o gastrocirurgião, ele vai operar barriga. O neurocirurgião vai operar coluna, cérebro, cirurgião cardíaco. E aí, dentro da faculdade, a área que mais me chamava atenção, logo no começo, assim, já tinha disciplina de neuroanatomia, né, e neurologia, e foi uma área que me fascinou muito, o cérebro, né? Até hoje, uma máquina que a gente não sabe o potencial dela, né? é um Até mistério. hoje. E aí, as cirurgias são muito bonitas, e eu me apaixonei pela neurocirurgia pelo cérebro. Só que durante a residência, vivenciando o dia a dia da complexidade das doenças de crânio e de coluna, e pelo volume cirúrgico também, a gente tem muito mais doença de coluna do que do cérebro. Eu acabei me encantando mais e me focando, mas não que eu não opere mais sério, eu opero. Sim. Só que eu Tá acho mais que focado na coluna. o foco maior é para o coluna, para pessoal- dor crônica, uns 90%, 95%. Então era uma disciplina que me fascinou, que eu fui criar um amor mesmo na faculdade. Aí fez o meu internato optativo, que é o último ano da faculdade. Fiz os últimos 6 meses, na verdade, eu fiz nessa disciplina de neurocirurgia. Aí foi que eu tive a certeza mesmo que eu queria ser neurocirurgião. Que barato. Eu decidi no final da faculdade que minha dúvida era virar ortopedista, que também tem um lado da parte da coluna, né? E neurocirurgião. Aí o neurocirurgião, a gente brinca, é o ortopedista da cabeça. Cara, ortopedista da Ortopedista é cabeça, muito né? engraçado, bicho, ortopedista. Eu faço muito show pra empresa corporativa e já fiz show pra assim, a turma de ortopedia, assim, todos os ortopedistas. E eles são engraçados, né, cara? Porque o ortopedista, ele fala que... Eu estava uma vez num avião, aí isso até eu contei lá no dia do show. Eu estava no avião, aí a aeromoça falou assim, por favor, urgente, precisamos de um médico. E eu tinha acabado de conhecer ele ali no avião. Ele estava na janela, eu estava ali no corredor, e a gente veio conversando e tal. E ele, pô, Serginho e tal, o que você faz? Eu falei, o que você faz? Ele falou, sou ortopedista e tal. Babá. Aí quando a aeromoça falou, estou precisando aqui de um médico urgente, estou com problema. E ele não falou Não se nada. manifestou. Aí eu falei, Eu não sou médico, eu sou doutor, ortopedista, doutor, é isso? Ortopedista. Pô, aí, tu não vai lá, cara, tu não é médico? Fica quieto, pô.
sou ortopedista. Tem nada a ver com É que nem baterista, não é músico, né? A gente Que nem o brinca, pessoal a gente fala. brinca. Cara, Mas não é depois músico, ele cara foi. é baterista. Depois foi, vai lá. Ele falou, eu vou lá, pô. Aí ele foi. Mas O ortopedista, a gente mas brinca. ele brincou, pô. Tem colegas, amigos, inclusive que trabalham comigo, brilhantes cirurgiões. A gente brinca que o ortopedista é um marceneiro especializado, entendeu? Com licença pra colar osso. A gente brinca com A gente eles, brinca, é. esse ortopedista... Não, tem algumas especialidades que a gente brinca, assim, que é dermatologista, ortopedista. Não, esse não é médico, não, é dermatologista. É especialista em cuidar de pereba, isso aqui é só em colar osso. Mas tem uns Isso, médicos que são cara. muito bem formados aí, não tem nada a Fica falar. o ácido hialurônico está servindo agora para um monte de coisa, inclusive para desgaste de quando a gente dá. Quando acaba aquele gelzinho que a gente tem na. É isso, a qual gente, o nome? a gente tem na cartilagem da coluna, nas joelho, articulações, do joelho, do é. ombro. O ácido hialurônico é uma espécie de colágeno. É um gel mesmo que vai repor aquele líquido que fica lubrificando a nossa articulação. Ele faz parte de um princípio da medicina chamado de medicina regenerativa, né? Tentar regenerar em parte, ou totalmente, quando possível, articulações gastas, músculos gastos, tendões lesados. Então existem várias técnicas da medicina regenerativa. O ácido hialurônico é um desses tipos, né? É uma dessas técnicas. Onde é que ele andou esse tempo todo, né? Porque já tinha, não, porque agora que ele está sendo usado para tudo. A gente já tem ácido hialurônico no nosso organismo. Ele já existe. Ele faz parte das nossas proteínas de sustentação, das nossas cartilagens. E ele começou a ter ele sempre teve essa reposição oral por comprimidos, fórmulas, mas até então, hoje, não tem nenhum estudo que mostra um grande benefício desses medicamentos por via oral. Gelatina. Gelatina, né? exatamente. E isso aí começou a ganhar muita evidência, principalmente começou a entrar muito em voga para procedimentos estéticos. Né? Pois Porque é. Preenchimento facial, né? Acabar com as linhas de tensão. Sim. Tudo mais. Só que tem esse princípio, por quê? Porque ele faz parte de algumas articulações da coluna. Então começou a se aplicar ele para algumas articulações. E hoje a gente tem estudos mostrando o benefício dele para dor de artrose no ombro, no quadril, no joelho. Alguns estudos mostrando também o benefício da aplicação para coluna. Isso que se bota no rosto é bom para... Mas é outra espessura, né? No rosto também bota mais um monte de coisa. Fio de ouro, botox, né? Mas Esse ácido, o ácido hialurônico também o pode pessoal ser... fala nisso. É bom essa parada, né? Ajuda. Cara. Mas assim, não é a fórmula mágica, né? A gente... às vezes quer uma coisa imediatista, uma pílula mágica que vai resolver nossos problemas. Esses procedimentos, todos são também minimamente invasivos. A gente faz por meio de agulhas. A gente, às vezes, faz guiado por um ultrassom, por um raio-x, chega no nosso alvo com a agulha e vai lá e injeta o medicamento. Você é especialista nisso. A gente também faz isso. Eu sou especialista em dor crônica, então a gente atua nessas lesões quando elas não têm indicação de cirurgia. Quando, por exemplo, um ortopedista de ombro fala, olha, essa lesão aqui é uma lesão muito inocente, não tem indicação formal de tratamento cirúrgico, mas o paciente também não está melhorando com o tratamento fisioterápico puro. Então a gente faz esses bloqueios da dor, famosas infiltrações. E aí a gente injeta, além de ácido hialurônico, né, dependendo do tipo da articulação, anestésico, corticoide, anti-inflamatório. Direto ali. Direto. Hoje a gente consegue também injetar o PRP, que é o plasma rico em plaquetas, e também células-tronco. Tá? São células que a gente tira daquele já ouvi falar disso aí. Que a gente tira o sangue da gente. A gente tira da própria sangue do paciente, bota numa centrífuga. São células que têm uma alta capacidade regenerativa. Então, o princípio é que elas podem regenerar aquela região que já está desgastada, está destruída, com erosões. Legal, né? Funciona mesmo isso aí? Então, a gente tem, ainda na literatura, a gente não tem um grande estudo científico mostrando que realmente é revolucionário. A gente tem vários pequenos estudos em alguns centros mostrando que pode trazer benefício, entendeu? E tem alguns estudos mostrando que o resultado não é tudo isso que a gente acha. Entendi. Então até surgiu um grande estudo mundial que mostra um nível de evidência científica vai dado. Né? A gente ainda não vai conseguir ter liberação pelos convênios, pelo SUS, porque são procedimentos que acabam sendo dispendiosos, são caros. E como a gente não tem essa noção do impacto real, né? E isso, assim, na medicina é sempre assim. Começa a fazer os procedimentos que, a princípio, né, tem um pensamento lógico, né, de benefício. Só que depois, lá na frente, vê que está trazendo um prejuízo grande. Igual quando foi com o uso da talidomida, quando começou a mostrar que tinha
várias pessoas nascendo com mutilações, nascer sem braço. Então, às vezes, um remédio, um procedimento que parece milagroso na medicina, lá na frente, anos depois, pode se mostrar que foi um grande erro, na verdade. Entendeu? Difícil, mas o que a gente tem cara? hoje é que parece, né? Tudo sustenta que são procedimentos que têm um nível de evidência científica bom. Doutor, você se formou no Espírito Santo, foi isso? Você é capixaba? Sou capixaba. Capixaba na Federal, né? Isso, lá na UFES. E aí... Tem um teatro lá, né? Já fez peça lá. Tem já fiz peça lá. Todo mundo já fez grande, peça lá. Um teatro maravilhoso. Acho que a nossa colação de grau Tem foi uma lá. escadaria assim na exatamente. Já fiz peça O lá. Espírito Santo adora Vitória, já fiz muito show em Vitória. Aquele teatro Fiz lá. lá também, eu fiz logo aquele... Tá devendo uma apresentação lá pra gente. Em frente ao aeroporto lá, do Patrício... Tem uma casa de show em frente ao aeroporto, você atravessa... Sim, agora tem do Patrick. Agora, diz uma coisa... Espaço Patrick, alguma Patrick coisa. esqueci também, ando esquecido. Ele faz altos shows lá, eu fiz vários shows lá. Você se formou na faculdade, e qual foi o seu primeiro emprego? Você trabalhou na Polícia Militar também, no Hospital da Polícia Militar? Isso eu trabalhei na época da faculdade, num estágio, né, que tinha uma prova que você fazia, é um concurso, assim, para acadêmicos, né? E aí foi meu primeiro emprego mesmo. Tinha carteira assinada lá, recebi uma bolsa, né? Na emergência, né? E era o estágio de urgência e emergência de clínica, de tudo. Clínico então, geral. Atendia de gripe a infarto. Né? A paciente politraumatizada. É bom que você vai aprendendo que a situação de urgência e emergência, a nossa faculdade, ela ensina na teoria. Você vai aprender mesmo na prática. Né? Uma coisa como que eu vou conduzir um paciente com infarto no livro? Legal. Mas agora, chegou o paciente aqui infartado na minha frente, o que eu vou fazer? Né? E aí você vai pegar a mão com isso. Lógico, o plantão lá sempre é orientado por um médico já mais experiente. E que você vai pegando a mão com ele, vai pegando a prática, o cacuete. Então, assim, é muito plantão. Acho que o segredo na medicina para você ganhar conhecimento, ganhar mão, é plantão, sempre procurando alguém mais experiente com você. O plantão é uma ótima forma de aprendizado. Qual foi a experiência mais louca que você já viveu assim, no início da tua carreira, assim, numa emergência? Nessa emergência, assim, que você falou, meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Porra, e por quê? Quando chega um cara cheio de tiro, com 9 tiros, meu irmão. Pois é. Aí cada médico tira uma bala. Tudo, né? Pô, tem de tudo, bicho. O cara fez emergência, A situação mais bizarra que eu já passei, já tivemos baleado, né, com 9 tiros na cabeça, assim, não tem muito o que fazer. Mas traumatismos graves, crianças atropeladas também, mas a situação mais bizarra que eu já vi, assim, que eu não tinha noção do que fazer, era um motociclista. Ele sofreu um acidente, ele foi arremessado contra uma cerca de arame farpado e ele fez uma avulsão da face. Que é isso? Arrancou a face dele. Jesus. Quando pediram avaliação, era plantonista, já era cirurgião, mais jovem, estava aí tinha recém-formado, né? E literalmente ele chegou lá com a face pendurada, com a órbita, os olhos para fora, assim. Foi um caso muito ruim, porque assim, cara, parecia cena de terror, assim, aqueles filmes de terror, né? O Jason lá passou um machado. E o cara chegou em pé lá? Ele chegou na mesa de trauma, né, na prancha, assim. Consciente? Mas consciente, assim. Ele não conseguia conversar porque a língua também estava cortada, tinha dano na boca, sangue nas cordas vocais, mas assim, você via que ele estava acordado, né, e obedecia os comandos. E aí ele teve que... cortou um pedaço da face que chegou até pegar no cérebro. E aí a gente fez uma cirurgia junto com a equipe da bucomaxilo, junto da equipe da cirurgia plástica, mas assim, foi um caso que foi catastrófico. Depois, por isquemia, né? Falta de sangue, oxigenação nos tecidos. Isquemiou, apodreceu tudo, ele acabou pegando infecção nos ossos, aí meningite no cérebro, ele acabou evoluindo com óbito. Mas a cena, até pra gente que já tá habituado a ver coisas fortes, né? Nossa. Às vezes traumatismo com exposição de massa encefálica, assim, chega uma pessoa pendurando o rosto, assim. Eu vou te falar, é uma profissão que realmente a pessoa tem que ter o dom para essa profissão. Porra, você vê os negócios desse desmaio na hora, não é qualquer um. Teve gente lá, profissional da saúde, que desmaiou. Não Inclusive a gente... profissional da saúde desmaiou. Por isso que eu digo, tem que ser valorizada essa profissão, cara. Cada vez que aparece, as pessoas têm que valorizar o médico, os enfermeiros, porque todo mundo está ali naquela hora ali
E tem coisa que não dá pra aguentar, não, meu irmão. Neguinho desmaia mesmo, né, cara? As pessoas... Por isso que eu digo, vocês estão de parabéns, cara. A profissão de vocês estão de parabéns. É uma coisa... Eu falo isso, eu tenho uma admiração por médico, cirurgião, sacou? Enfermeira, o pessoal que cuida ali da gente ali, que tá ali 24 horas ali, aquela coisa, aquela dedicação. Porque isso não é pra qualquer um, não, cara. Toda profissão, ela né, tem riscos. É verdade. Mas a profissão de vocês tem risco de tudo. Você pega, um pega pro outro uma doença, e vocês estão ali, né? Porque todo mundo é mortal, ninguém é imortal. Ninguém é imortal. Não tem agora é o robô. Tudo bem, o robô é o robô agora, meu irmão. Vocês são mortais, cara. Estão ali, qualquer vírus, um passa pro outro e vocês É verdade, vocês estão na linha de frente. A gente fica na linha de frente ali, numa exposição. Às vezes se arrisca mesmo. Ô, doutor, você é muito... O pessoal sempre está te dando parabéns. Você tem 3 consultores. Você tem 3 Qual o nome das... 3 consultórios dos consultórios? Da clínica. Você está famoso pelo... O pessoal chega lá todo quebrado e sai de lá andando, correndo, fazendo ginástica, fazendo esporte. Sempre que possível, a gente tenta devolver qualidade de vida. O pessoal te elogia muito. Como é que faz? De repente alguém que está ouvindo a gente aqui, vendo a gente, se tiver algum problema com coluna, onde é o teu consultório? Então, o nosso consultório chama Clínica AME, né? De Atendimento Médico Humanizado. AME? AME. A-M-E e H no final. O pessoal fala AME, mas não é AME não. É AME mesmo. De atendimento A-M-E com H no final. De atendimento médico humanizado, porque esse é o princípio básico dos médicos da nossa equipe que atendem lá. Realmente, se você for ver assim, comentários dos pacientes, a crítica geral é muito positiva. O pessoal por causa do acolhimento que a gente tem com o paciente, do carinho, do cuidado, de acompanhar pré, pós-operatório, de não abandonar o paciente. Às vezes até o paciente abandona a gente, mas a gente não abandona ele não. Então a gente tem todo esse cuidado, esse carinho. Então a Clínica AME atua em 3 estados, em Vitória, no Espírito Santo, Rio de Janeiro capital e São Paulo capital, né? E a gente tem uns telefones para cada central, né? Que você consegue ter acesso ao número lá no nosso Instagram, tem no Instagram também. O Instagram tá como? No Instagram tem lá como @Dr. Guilherme Rossoni. Rossoni tá no com seu nome. Tá no meu nome. Com 2 S, né? Isso aí. R-O-S-S-O-N-I. Rossoni é um nome forte, hein, bicho? Tu vai ser operado por quê? Pelo Rossoni. É italiano, né? É Rossoni, italiano. Rossoni. E me diz uma coisa, Rossoni. qualquer pessoa que chegar lá com dor na coluna, é só falar contigo e com a tua equipe que sai andando e sai dando mortal. Eu garanto que nós vamos dar o melhor tratamento possível e tentar fazer ela voltar a andar. Às vezes tem doenças que são muito graves, que já estão, né, causando um comprometimento motor do paciente. Mas, assim, às vezes a gente não vai conseguir prometer para uma doença grave naquele paciente a cura. Mas se a gente puder promover o alívio, a melhora clínica de 90% de 80% para aquele paciente que sofre com uma dor, um problema sério diário, todos os dias, de forma incapacitante, se ele melhora 80%, 90%, 99% que seja, isso para a gente já é uma vitória. E para eles você pode ter certeza que é também. E quem conhece bem você, estava falando que uma das qualidades que você tem é que você sempre gostou de ajudar as pessoas, de tratar das pessoas. É isso? Você desde pequeno, você gosta desse lado humanitário? Sempre foi assim. Isso que é médico. Da natureza. Mas isso assim, é que é legal, cara. Porque eu sempre fui o amigão da galera, gente boa assim, mas sempre tendo um cuidado de acolhimento, de empatia. Eu acho que a palavra é essa. É empatia. Empatia, assim. Mas é isso uma coisa que tem que ter a coisa isso. que mais me motiva na medicina. Lógico, fazer cirurgia é ótimo, é o que eu sempre quis, né? Mas o cuidado, o carinho no dia a dia de você ver que, às vezes, medidas simples, às vezes é uma palavra que você encaixa bem para o paciente. Exatamente. Ou um remédio que você prescreveu que ninguém nunca passou, que trouxe um impacto muito importante para aquele paciente, que você modificou a vida dele. Às vezes vai ser com a cirurgia, mas medidas simples, trazendo um impacto muito grande, positivo, melhorando a qualidade de vida, isso para mim é o mais gratificante. Fala nisso, queria te perguntar, e a coisa da medicação? Que a gente muito se automedica, tipo, tô com uma dor na coluna, então um piroxicam, toma um Feldene, não sei o quê. Sim. E tal. Você sabia que o Brasil é o país especialista em automedicação? É o país que mais faz automedicação, pesquisa no Dr. Google. Automedicação e técnico de futebol. Todo mundo é técnico de futebol, todo mundo é médico. Crítico de política também. Todo mundo é crítico de política, médico e futebol. Todo mundo sabe tudo. É verdade. O grande risco da automedicação, lógico, tá doendo, né?
Você não precisa ficar com dor. Qual você o pode melhor tomar. remédio para quando você está com uma dor na coluna? Existem uma vários coisa? remédios, né? Analgésicos, anti-inflamatórios, tá? Existe uma classe mais potente, né, que são os opioides. Mas o grande problema é quando essa dor é uma dor que é crônica, que não está passando ali 1, 2 dias. Ela vai se perpetuando e você vai tomando os medicamentos e você vai mascarando o problema. Entendi. Você está tratando a dor, a inflamação, mas você não sabe nem o que está acontecendo ali. E às vezes quando vai dar o diagnóstico, por você ter retardado, já está muito mais avançado, é tarde. E fora que o uso indiscriminado desses medicamentos, analgésicos, anti-inflamatórios, opioides, pode trazer uma série de efeitos colaterais. Remédio é bom até certo ponto. Acima de uma dose ou uso excessivo deles pode virar veneno. Então pode trazer alterações gastrointestinais, gastrite, sangramento, você pode vomitar sangue, pode causar insuficiência renal, paralisar os rins, pode paralisar o fígado. Então, medicamento tem que ser prescrito É pelo verdade. médico. Tem que ficar Então, esperto. galera aí que tô com a dorzinha, já toma logo remédio. Eu sou um pouco assim, para te falar a verdade. Doutor, o que significa o tratamento não invasivo? Não invasivos? O tratamento não invasivo é aquilo que a gente faz para se evitar a cirurgia. Pra evitar, Como a gente falou, 95% dos pacientes vão melhorar com o tratamento não invasivo. Tratamento não invasivo ou tratamento conservador ou tratamento clínico. Tudo isso são sinônimos. Então, são aquelas terapias, fisioterapia, RPG, pilates, acupuntura, uso de remédios, terapias de onda de choque, campo eletromagnético, tudo que traz alguma medida de combate à dor sem necessidade de uma intervenção. Agora, deixa eu só perguntar uma coisa, que eu já passei por isso e eu quero saber. Todo mundo fala que essas fisioterapias, quando é de plano de saúde, ninguém faz direito. Por que isso? Existe, isso é verdade? Porque todo mundo fala, pô, se você for paga, eles fazem isso para você pagar. Isso é verdade? Infelizmente, essa é uma verdade que a gente vê no dia a dia, no consultório. A fisioterapia do convênio, a culpa não é do fisioterapeuta em si. Ele é só mais uma peça num sistema que age ali para que seja desse jeito. Normalmente os convênios pagam, a remuneração é muito mal, muito ruim para o profissional fisioterapeuta, tá? Eu falo isso porque eu tenho amigo fisioterapeuta que tem convênio que paga 8, 10 reais a sessão de fisioterapia. Então, imagina ele tendo uma estrutura, uma clínica, um consultório, os aparelhos que ele compra para fazer, o choque, laser, ondas mecânicas, se sustentar com uma consulta de 10 reais, Não 20 dá. reais. Não dá. Então, eles acabam fazendo aquela produção em massa, modelo fordista de produção. Bota você, mais uns 10 pacientes na maca, faz uma terapia mais rápida, mais simples, não individualizada, e por isso não tem esse atendimento individualizado para compensar financeiramente. Não estou falando que isso funciona em todas as clínicas de fisioterapia, mas essa é a realidade da maioria. Agora, você faz uma consulta particular, um tratamento particular, vai ser só você na sessão, no máximo mais um colega, né, mais um outro paciente, e vai ser um tratamento individualizado. Ele vai mobilizar todo o esforço dele para aquela doença específica sua. Ali na clínica do convênio tem 10 pessoas, um tá tratando o ombro, outro tá tratando o coluna, tá tratando o joelho, o cara tá botando a mesma coisa para todo mundo fazer. E por isso que a gente não vê, na prática a gente não vê o resultado igual a de um tratamento Então particular. você acha que é tão pouco, eu não devia nem aceitar o plano de saúde. Eu acho que assim era melhor, então fazer já isso aqui. Não, mas não você deveria ser assim, né? Pois Porque é, o plano não de saúde, deveria. o plano de saúde é uma coisa cara que as pessoas exato. pagam. E aí o problema é esse, a pessoa, é coisa Pois é. cara, Pra ter- e pra- reajustes cada vez maiores. E aí assim, você tá pagando um convênio, pô, você vai ter que pagar ainda por fora. Então assim, você se acha no direito de querer ter uma... Exatamente. Né? Só que assim, o convênio finge que paga o profissional, o profissional finge que faz o tratamento e o paciente finge que acredita. Porra, Essa é uma realidade horrível, de né, muito... cara? Infelizmente, essa é a verdade de eu já muitos, fui, já muitos vi, já tratamentos. passei por isso. Tem que mudar sabe? essas coisas, doutor, porque... Não melhorava nada, nem ia. Depois eu falei, vou fazer porra de fisioterapia nenhuma, que eu vou, vou... Alô, É muito comum, você, dá eu o fiz 50 tempo sessões que- de fisioterapia, não valeu nada. E às vezes não valeu nada, não foi porque a fisioterapia não serviu, é porque ela não foi feita da forma que deveria ser que feita. deveria ser feito. fica um alerta aí, um pedido aí aos nossos queridos planos de saúde, que tem aí vários aí pelo Brasil, que dê mais atenção, honestamente, né? que dê mais atenção e que possa dar um cacau maior, um cascalho maior para os fisioterapeutas e, enfim, fazer uma coisa mais completa, né, bicho? Porque é um negócio tão importante, né? Exatamente. Ô, doutor, quero saber o seguinte, gostou de vir aqui, olhar para nossa cara, você que Olhar pra nossa porque ele cara, tem uma idade que ele viu, deve ter visto Lua de Cristal. Com certeza. Ele deve ter me visto na hora do capeta, na porta dos desesperados. Essa daí é inesquecível. Deve ter feito cartinha na porta dos desesperados.
E se tornou... Já fizemos muitos Muito iê-iê, muito glu-glu. muito gugu. E hoje está aí com 3 consultórios, tudo que é história, que é que vai estar no Brasil todo, né? Pela sua eficiência, pelo seu talento. A gente até gostaria, mas a gente não tem perna para conseguir atender em todos os lugares. Mas graças a Deus, por conta da telemedicina, a gente consegue atender pacientes online do Brasil inteiro, até de internacional. E quando aí precisa de um tratamento mais diferenciado, por exemplo, uma cirurgia, eles vão para esses 3 estados onde a nossa equipe atua e acaba fazendo. Então a gente recebe muito paciente do norte, nordeste, para operar lá em São Paulo, no Rio de Janeiro. Quero saber o seguinte, quando é que a pessoa pode te procurar quando começa a sentir dor nas costas? Qual é o sintoma para a pessoa falar assim, eu tenho que ir num doutor, eu tenho que ir lá fazer, eu tenho que me cuidar, eu tenho que procurar uma ajuda médica. Perfeito. Paciente que tem qualquer dor nas costas ou no pescoço, que dure mais do que 2 a 3 semanas e que ela possa vir ou não associada com irradiações para o braço, para as pernas, com formigamento, com dormência, às vezes com dificuldade de movimentar os dedos, a mão, às vezes a dificuldade de mobilizar o pé, de mexer o pé para cima e para baixo. Isso são sinais que sugerem muito doença na coluna. Normalmente é mais comum hérnia de disco, mas pode ser canal estreito, bico de papagaio, mielopatia, enfim, vários termos difíceis. E então, tendo esses sintomas e eles perdurando por muito tempo, tem que procurar um especialista de coluna. Tem que procurar, né? É legal esse toque que o senhor está dando aí, porque às vezes você que está nos vendo aí, de repente você está com uma dor aí que está contínua e começa a dar uma dormência aqui na perna e bababá, você sabe que tem que procurar um médico de coluna aí, para você poder, de repente, se dar bem, né, meu irmão? Porque depois vai deixando agravando, daqui a pouco você nem anda. Exatamente. Às vezes a doença vai estar muito avançada e intervenções simples lá no começo do quadro poderiam impedir aquele caso mais grave. E não mascare com remédio, né? Não mascare. Não fique mascarando. Lógico, não é para ficar com dor. Tá travado, toma um remédio, mas procura a causa dessa dor. Procura um especialista e vai investigar e vai tratar. Doutor, todo mundo que vem aqui, a gente deixa sempre fazer uma pergunta para os apresentadores. Agora você vai ter direito de fazer uma pergunta para o Sérgio Malandro e para o Renato Rabelo, que fez muito tempo Zorra Total. Ele namorava aquele Juninho Play no Zorra Total. É verdade. E você pode fazer uma pergunta para nós dois, ou uma para mim, uma para ele, porque você tem esse direito. Pode ser a vingança do convidado. Você pode perguntar o que você quiser. Pode perguntar para a gente finalizar aqui a nossa... Uma entrevista maneira, né, cara? A gente fica sabendo... Esse doutor tá com a bola cheia. Papagaio saúde. Esse doutor tá com a bola cheia, bicho. O todo pessoal chega todo chega todo empenado lá e sai de lá todo bacana. Pô. Clínica AME. É muito bom. AMEH. AME. Faça a sua pergunta. Pode fazer a sua pergunta. Curiosidade. Vamos ver se você... Doutor Guilherme Vamos ver como é que vai ser a sua Rossoni. pergunta. Vamos lá, sua pergunta, pra gente finalizar. Eu quero saber do malandro aí, qual que é a maior frustração profissional da vida dele? Qual a sua maior frustração, Olha, Sérgio Malandro? por não ter feito amor com uma atriz da novela. Eu me apaixonei por ela, mas ela se apaixonou por outro. Mas acho que não era isso que ele perguntou. Ele perguntou a frustração profissional. Dentro da minha profissão, eu tentei conquistá-la, mas ela não quis nada comigo, ela olhou para outro. Você foi trocado, teve o coração... Eu não tenho nenhuma frustração profissional. Tudo que eu tentei conquistar, eu conquistei. E ainda estou tentando conquistar. Estou tentando ainda aprender bastante. Eu não tenho nenhuma frustração. Eu tive muita sorte na minha profissão e estou tendo sorte ainda. Eu, quando comecei a minha carreira, eu comecei num programa que já tinha uma grande audiência, que era o Povo na TV. Eu já comecei no Show de Calouros, que foi trabalhar com o Silvio Santos, que é o rei da comunicação. Então eu já entrei ali, numa festa onde estava todo mundo já dançando. Minha mãe me contou tudo isso. Já estava todo... Minha mãe falou É o novinho. Aí eu comecei a trabalhar com o Silvio Santos, trabalhei no Povo da TV com o Wilton Franco, que era o nosso mestre maior. Ali tinha uma equipe maravilhosa, que era eu, Cristina Rocha, Wagner Monte. Puxa vida, era uma equipe... Então eu comecei, fiz um filme Menino do Rio, que bateu o recorde. Eu comecei assim, eu tive muita sorte na minha vida. Então não tive nenhuma frustração. Já fiz de tudo, cinema... Filme pornô agora vai fazer. Filme pornô eu nunca fiz, porque se eu fizesse um filme pornô, eu ia ter dor na coluna, ia ter que te procurar, porque o negócio já está esquisito. Agora, eu não tenho nenhuma frustração. Pelo contrário, só tenho que agradecer dentro da minha profissão, só faço agradecer. Todos os dias eu falo obrigado.
Eu faço shows, stand-up comedy. Meu filme vai ser lançado agora dia 16 de maio. Tô sabendo. Tá convidado, hein? Ô, malandro errado que com deu certeza. certo. E eu vou botar umas cadeiras bem tortas pra todo mundo sair de lá meio torto. Já faz a parceria, já vai todo mundo pro Já vai consultório, direto né? pro teu consultório. Sabia que você tem um negócio desse, né? Você bota as Passa cadeiras no crédito final lá, passa lá, consultório âmbito. todo mundo com a coluna. Mas sabe que eu tô brincando? Mas vocês não dão esse toque que as pessoas têm que saber sentar na cadeira, porque isso não... A gente dá dicas de postura, né? Uma parte das dores, ou da perpetuação dessas dores, é uma postura. Principalmente a questão ergonômica, a forma como a pessoa lida no seu trabalho, no dia a dia. Ainda mais agora com as causas, a liberação, né? Essa instituição maior do home office, as pessoas trabalhando cada vez mais de casa. Isso que eu ia falar. Fica às vezes largada no sofá, às vezes numa cadeira Você que não é adequada. O celular, o tablet, em vez de ficar na altura, como se a gente estivesse olhando olho a olho, né? Fica assim, olhando para baixo, a pessoa Nossa, forçando isso é muito o pescoço. Essa de cabeça pra baixo é o... Você deve estar com a clínica lotada, porque todo mundo fica assim com o olhando pra bagulho. baixo agora. E por conta disso aí, a gente está vendo cada vez mais queixa de dor em jovens. Dor no vendo? pescoço Pois é. em jovens, né? E dormir também em posição errada também, isso é muito comum, né? A posição de dormir, na verdade, você tem que dormir da forma mais confortável para você. Para quem sofre com problema de coluna, a posição ideal ou é você dormir de barriga para cima, com o travesseiro debaixo das pernas, para ficar mais elevada, ou, se não for possível, dormir de lado com o travesseiro Entre as pernas. É como- Posição de bruços, né? Dormir de barriga para baixo, para quem sofre com problema de coluna é pior. É pior. E mais importante que dormir é você ter um colchão realmente adequado, né? Um colchão ortopédico de uma densidade específica para você, nem muito duro, nem muito mole. Fala de densidade, quando você vai comprar um colchão, existe lá Como uma tabelinha escolher? do Inmetro, a densidade, que ela é baseada, a densidade, no peso, na altura do paciente. A média da população geral, vamos botar assim, um homem de 80 quilos, a densidade média D40. É um dos mais vendidos, entendeu? D40? D40, se chama densidade 40. Lógico, tem vários outros critérios, mas de uma maneira geral, quando você for comprar um colchão, pede para consultar essa tabelinha. Tem no manualzinho de cada colchão e você consegue ver lá o que encaixa melhor para Eu vou você. trocar o colchão agora, tá aí, já foi uma boa dica. Doutor, D40. eu fiquei amarradão, porque a gente Também, aprende um muito monte de bacana. coisa. Você tem que voltar mais aí, doutor, para dar uma dica pra gente, sacou? Muito Com bom. certeza. E eu vou te procurar lá no teu consultório, que eu ando com... Eu tenho uma hérnia de disco aqui que às vezes piora, às vezes melhora, às vezes piora, às vezes melhora. Eu vou lá te procurar lá. Depois daquele amor errado. Eu entro no... Depois como daquela peripécia, Como né? é que, doutor, mas são coisas que porra, a gente já faz desde garoto, assim. uma quando lenda, jovem. né? Essa posição eu aprendi. Muito peso nas essa costas. posição, como é que é, Me cabelo? falaram que é muito peso nas costas. Ah, o pessoal tá de gracinha comigo? Ah, deixa eu ver quem foi Não que tá fui fazendo eu. piadinha comigo. Ah, coisa linda, deixa ele comigo. Palhaçada, aqui é o show da palhaçada. Doutor, tem muita gente que quer saber aqui como é que é mesmo o teu Instagram, porque o pessoal tá anotando que vai querer fazer. Tá todo mundo empenado aqui, bicho. Ó. Todo mundo tem problema na coluna, todo mundo tem problema nas costas. É uma coisa impressionante verdade. aqui, ó. É uma coisa impressionante. É o brasileiro, é o ser humano que tem. Todo mundo tem um negocinho nas Eu costas. falei, 80% vai experimentar algum problema de coluna na vida. Nem Tem que seja jeito. mais É simples. A impressionante, maioria é né, mais bicho? simples, na verdade, né? Tem até umas mães, pra você se abaixar, você não pode fazer assim, não é isso? O ideal para fazer agachamento é você quer pegar um objeto. É, né? quer pegar um objeto. É você ficar de lado desse objeto e dobrar os joelhos, sem fletir a coluna para frente, né? Isso Você aí. pegar lateral, isso aí não tem levantar. mais jeito, E né? quando for erguer um objeto maior, né? Você não Flexionar, pegar né? assim, é você usar a força do pé, como se fosse fazer um levantamento. Desse jeito, encaixa Entendi. e levanta. Você não vai levantar com a coluna, você vai levantar com a coxa, com a perna. Eu já me ferrei várias vezes pegando Doutor, peso assim. o pessoal vai te procurar aqui. É arroba o quê? Aqui? O Instagram é @Dr. Guilherme Rossoni. O Rossoni é ROSSONI. Então tá aí, ó. Tá aqui. Aí, Bota Dr. Guilherme bota aqui Rossoni, na tá tela. aqui, Aqui. ó. Aí, bota aí. Doutor Guilherme Rossoni, arroba. Procure ele lá no Instagram. E quem quiser, você tem consultório no Espírito Santo, São Paulo e Rio de Janeiro. Isso aí. Tá de parabéns, hein? Tá de bom. parabéns. Obrigado. Olha, vamos aplaudir aqui o nosso doutor. Porra, Olha, Guilherme Rossoni. uma salva de palmas aqui. Rei da coluna.
Entende Doutor, tudo de colônia. Fiquei muito feliz de você ter vindo aqui. Foi o Papagaio Saúde. Vem mais aí pra dar umas dicas aí. Sabe? Com certeza. E é o seguinte, doutor. Depois eu vou ter um particular, porque eu insisto em fazer uma posição que eu não estou conseguindo mais. Então, cala tua boca, que deixa eu falar com o doutor que é minha consulta particular. Doutor, eu preciso melhorar da coluna para voltar a fazer aquela posição que eu fazia quando eu tinha uns 24, 25. O que é, meu irmão? 69, Escuta, 1972. Peraí, meu filho, cala tua boca. Entendeu, doutor? Eu quero fazer uma consulta porque eu quero me fortalecer para voltar a fazer aquela posição, que é uma posição que é assim, não sei, começa a imaginar como é que vai ser o tratamento. É um gira-gira. Ela vem e vai girando. Ah, é o girocóptero? É o giracóptero. E a coluna não faz mais. Tem jeito? Eu tenho jeito? Tem algum? Tem jeito. Tem Nós vamos dar um jeito. Posso nisso aí, confiar? né? Pode confiar. Então eu vou procurar, porque, puxa vida. Vamos aplaudir o nosso doutor Guilherme Rossoni. Doutor Papagaio falante. Doutor, um homem não morre. Não. Quando ele deixa de existir. Não. Ele só morre, doutor. Quando, Sérgio Malandro? Quando ele deixa De sonhar. Esse é o Papagaio Falante, doutor Guilherme Rossoni, dando uma aula de coluna.